Saúde, força e fé para vocês. Mais uma vez, quero agradecer a sua atenção, a sua audiência. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela tem uma iluminação no seu sorriso, ela tem uma iluminação no seu foco profissional. Deu para perceber aqui o seu mise-en-scène no preâmbulo aqui do podcast. E ela tem um conteúdo que é totalmente diferente para nós, executivos, que muitas vezes blindamos a nossa imagem com palavras de compliance, de se proteger, de tantas políticas que as empresas nos impunham aí pré-pandemia de preservação da imagem do executivo e da empresa. Com a pandemia isso virou um pouco, onde muitos executivos tiveram que sair da caverna através de videoconferências, reuniões não presenciais, e o mundo foi virando, chegou o home office e surgiu um conceito novo agora chamado visagismo, que é um conceito que muitas vezes era mais fit para as mulheres, mas agora é um conceito que foi, digamos que, avassalador, e o mundo moderno tem que se adequar, o homem ele tem que se adequar a esse conceito, porque a nossa imagem e semelhança está o nosso perfil profissional hoje, seja nas redes sociais, seja no trabalho, seja de como as pessoas te veem na tua família, começar e refletindo no seu trabalho. Então hoje, com muita honra e um grande prazer meu pessoal conhecer pessoalmente, nós temos aqui a presença de Priscila Andrade. Haha! Hello, hello, povo maravilhoso! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, como eu sempre cumprimento, até porque temos pessoas aí do Brasil e do mundo inteiro, desde o Japão, Áustria, nós temos pessoas da Inglaterra, Estados Unidos, Europa, Brasil inteiro aqui conosco. Eu fico muito feliz e grata pelo convite. Estou me sentindo honrada, recebida aqui como uma rainha nesse lugar e muito abençoada de estar aqui para compartilhar com vocês o conhecimento que tem sido me entregue, a visão que Deus tem me entregue, assim como a sabedoria relativa a onde você pode aplicar na sua vida pessoal, profissional, para literalmente faturar mais e se relacionar melhor. Rodrigo, gratidão ao convite. Eu desejo que a gente arrase aqui. Conte comigo. Saúde, força e fé para você. Hey! Yes! É, ela é mentora, ela é palestrante, especialista em visagismo e fundadora de, que eu estou chamando aqui, me perdoe, de movimento Filhas de Eva. Ela vai explicar essa complexidade aí para quem não conhece um pouco da Bíblia. Ela possui clientes e mentorados e mentorandas em mais de 25 países. Priscila Andrade ajuda mulheres a faturar mais, e isso não é o mais importante na vida, porque o dinheiro, como a gente sabe, vai e vem. Mas, sobretudo, de se relacionar melhor com o seu reposicionamento de fé. Ela vai ensinar o que é para você, isso aqui, como isso muda a tua vida. Reposicionamento de fé, que a partir daí tudo começa a mudar na sua vida. Depois tem um reposicionamento de imagem, que eu também percebo que ela faz isso, e uma coisa também muito mais profunda, que quando você passa por um reposicionamento de fé e um reposicionamento de imagem, você muda a sua identidade. Mas quem vai explicar tudo isso, que é a criadora disso tudo, é a Priscila. Obrigada aí, Rodrigo. Na verdade, muitas pessoas às vezes me perguntam, e a gente falando de uma forma bem direta, quando eu trabalho posicionamento, eu coloco em posição uma pessoa. Então, qual é a posição dela como profissional? Como mulher, como marido, como pessoa? Muitas vezes a gente fica querendo alcançar lugares, mas você não se coloca no lugar como deveria estar. Então, as pessoas ficam buscando empoderamento hoje em dia, mas na verdade eu trabalho posicionamento, que é te colocar em posição, seja ela profissional ou pessoal. E aí, isso no mundo espiritual é ter clareza da sua identidade. Quando você tem clareza de quem você é, você vive à altura do que você foi criado para ser. E no mundo comercial, se colocar em posição é literalmente sem você abrir a boca, as pessoas olharem para você e falarem: uau, essa pessoa está no lugar dela, como por exemplo a Oprah. Você vê a Oprah aí atingindo milhões de pessoas ao redor do mundo porque ela está na posição, usando a personalidade dela, o temperamento, a história dela a favor dela. Ela conseguiu construir uma personalidade magnética, tem um posicionamento claro, uma comunicação assertiva, uma imagem alinhada, mesmo num mundo cheio de mudanças estéticas, que as mulheres toda hora se colocam um monte de coisa. A Oprah é uma mulher lapidada, mas não mudada. Por exemplo, na imagem, ela é transformada no detalhe. Então, quando eu junto o posicionamento profissional,
o realinhamento de imagem para homens e mulheres. E o seu comportamento, o que que é o comportamento? Qual que é o seu temperamento? Comunicação assertiva, você ter uma linguagem não verbal, e não é sobre ser engessado, mas é sobre você ser diferenciado, é lapidado, igual um diamante. Porque muitas pessoas querem, quando a gente fala faturar melhor, é você entrar num evento de networking sem muito esforço, se conectar com as melhores pessoas, é você conseguir fechar um negócio com pessoas mais idôneas, conectadas com seus princípios, e incrivelmente, a junção de posicionamento, imagem e comportamento, isso facilita o seu caminho, isso abre portas, isso daí te deixa muito mais fácil, mais leve de você fazer essa conexão, porque um posicionamento claro, ele atrai pessoas como um imã, mas também no outro lado ele repele. Então, por exemplo, eu tenho quase 1 milhão de seguidores orgânico na internet, sem tráfego, página, nada, e ao mesmo tempo é lotado de hater, e glória a Deus pelos haters. Pra quem não entende hater, gente, aquele povo que te odeia e fala um monte de asneira sobre você. E por que asneira? Porque toda vez que você entra no perfil do hater, por exemplo, você vê que ele não tem um posicionamento, que ele não tem imagem, que ele não tem comportamento, que ele tá falando de algo que ele não sabe, que ele não vive. Então, qual é o ouvido que você vai dar pra essa pessoa? Ela não tem nem conhecimento, nem entendimento, nem sabedoria, não é um perito na área, não é uma pessoa que vai te agregar nada, mas que bom que tem essas pessoas mostrando que, se tem gente que está falando mal daquilo, na verdade é porque tem 1 milhão falando bem ou mais, até porque 1 milhão de seguidores, mas nós estamos atingindo 20 milhões de contas mês. Então, quando você tem um posicionamento claro, né, e aí eu tenho alguns P's do posicionamento, ele atrai mais pessoas, princípios e valores negociáveis, palavra, estado de presença, uma personalidade magnética, você saber utilizar sua personalidade ao seu favor, tudo isso são alguns dos P's, né, você de entender de pessoas, saber fazer perguntas poderosas, tudo isso torna a sua personalidade magnética, e isso atrai naturalmente as pessoas que você quer, né. Então o faturar mais é porque um empreendedor, um empresário, ele quer se conectar com melhores pessoas, seja para fazer novos negócios, seja para expandir o seu negócio. Quem já tem algo, seja sobre na internet, quantas pessoas estão perdidas, só copiando e colando os outros, repetindo informação, mas ela não tem clareza de quem ela é, o que ela quer expressar e com que público ela quer se conectar. E hoje em dia tudo é sobre conexão. A moeda mais cara é conexão, porque não é moeda só de monetização. Num relacionamento de homem e mulher, atenção é tudo, né? Você sabe que quando você está conhecendo alguém, é super gostoso porque aquela pessoa te dá muita atenção. Mas quando a pessoa começa a parar de dar atenção, você não vai desconectando dessa pessoa, e aí você já não se sente tão visto, amado e valorizado. Todos os seres humanos têm uma necessidade básica e intrínseca que Deus criou em nós, de ser visto, amado e valorizado. E Deus criou isso porque ele nos criou para se relacionar conosco. Deus é um Deus relacional. Deus nos criou única e exclusivamente para ter um relacionamento conosco. E esse relacionamento foi cortado com ele. Quando é cortado com ele, a gente corta com a gente mesmo. E quando a gente corta com a gente corta com o outro. Então, na verdade, tudo é sobre relacionamentos. E não é só sobre relacionamento homem e mulher, são relacionamentos nos negócios, na amizade, né? Para você fechar realmente um negócio, tudo é sobre relacionamento, sobre pessoas. Então, quando você tem um posicionamento claro, uma imagem alinhada e um comportamento que comunica princípios e valores seus, sua visão de mundo, o que você quer, sem abrir a boca, você já facilita mais da metade disso aí. E é por isso que eu amo transformar pessoas ao redor do mundo, e eu faço sim a junção, Rodrigo, de posicionamento profissional, emocional ou pessoal e espiritual, porque nós somos um ser completo. Então, eu foco falar primeiro do profissional, porque a maioria das pessoas se conectam primeiro porque elas querem, né, faturar mais, elas querem se conectar com melhores pessoas, então elas sempre colocam a necessidade profissional primeiro. E tá tudo certo, a gente trabalha isso também. Mas dentro da profissional eu vou trabalhar um posicionamento pessoal e espiritual, porque ele vai dar base para essa pessoa. Até porque o profissional que ela é, ou que ela vai tornar, como por exemplo, entregar com excelência, receber de uma forma exímia, tudo isso fala da pessoa que ela é, né? Porque cada um só dá o que tem para oferecer. Então, ela vai ser reconhecida, vai se conectar melhor, ter melhores resultados, melhores parceiros a partir desse posicionamento. E a base dele, ela vem entrando entre o posicionamento pessoal, profissional, assim como essa imagem que a gente lapida como um diamante. E aí, sem você abrir a boca, você consegue conectar melhor, seja na internet, ao vivo, em evento. É uma coisa maravilhosa. Whoa, she speak very fast in light speed. I'm so sharp, you know? I need to break the ice because it's very, very speedy. Thank Então, you. nesse momento, a gente vai trazer para você um presente aqui do programa, Não porque acredito! a sua disposição de vir aqui Uau,
E para quebrar também o gelo, a gente tá Uma salva de palmas para esse rei, guerreiro e lorde, porque o quê? Um homem de verdade sabe presentear, até porque toda mulher de verdade ama uma surpresa, gente. Porque esse mimo carinhoso demonstra, sabe o quê? Que a pessoa parou para pensar em você, ou seja, minha primeira linguagem do amor, tempo de qualidade. A pessoa tirou um tempo para pensar em mim. No segundo momento, atos de serviço, ou seja, a pessoa teve uma atitude. Não tem nada que eu valorize mais do que uma pessoa de atitude, seja nos negócios, nos relacionamentos. Para mim é uma demonstração de amor e respeito a pessoa te dedicar tempo de qualidade e atos de serviço. E o presente, os presentes, eles resumem isso, porque o presente a pessoa tirou um tempo para pensar em você e ela dedicou sim uma atitude. Olha só! Gostei. Quem pensa enriquece. Eu sempre falo isso, Rodrigo, que o mais caro é quem pensa. Nessa geração, quem mais caro é quem pensa. Inclusive, gente, Napoleão Hill, absurdo. Amei o presente, tudo a ver comigo. Pode ter certeza que eu vou começar hoje a ler, tá? Eu tinha até visto um mini livro de bolso desse você deu o aqui. cartãozinho, Ah, tem um cartão aqui? o cartão que estava no Vi, vamos ver. não, depois você pega, o cartão estava lá nas flores. Não, Viu? não vi. Depois você vê. Não vi, não vi, estava nas flores, não vi, achei que estava aqui, estava nas flores. Tem que ver lá, cadê? Você Tá, amei, você depois a gente vê, depois eu revelo pra vocês, surpresa. Mas, gente, amei, minha cara, quem pensa enriquece. Primeiro, Napoleão Hill é absurdo, né? Quem sabe, mentalidade incrível. Segundo, que eu